para a viagem? Sim ou não? Já estão nos seus assentos? Já colocaram o cinto de segurança? Nós vamos fazer hoje então uma linda viagem e eu quero convidar você para que relaxe, tome os seus assentos, se alegre, o tempo está ótimo, o céu está limpo e vocês poderão ver as ilhas e ver as cidades abaixo, quem estão nas janelas, mas o que eu quero é que vocês tenham uma excelente viagem. Estão prontos, aventureiros, para a gente viajar um pouco? Sim ou não? Quem gosta de viajar aí? É? Vocês gostam de viajar também? Muito bem, mas vocês já viajaram de avião? É? E qual foi a sensação quando você viajou de avião? Você se sentiu tranquilo ou teve medo? Alguém aqui teve medo quando entrou no avião? Muito bem. O tema que eu quero conversar hoje com vocês é sobre uma viagem muito esperada. Alguém aqui está planejando uma viagem e já está esperando esse dia chegar? Tem alguém que já planejou uma viagem e está esperando chegar o dia? Uau, é muito bom, né? É muito bom quando a gente planeja uma viagem. E eu quero falar hoje de uma viagem muito especial. É uma viagem que todos nós estamos esperando. E eu quero viajar para lá, hein? Você também quer? Quer viajar para lá? Você quer viajar para esse lugar, aventureiro? Mas você nem sabe para onde eu disse, para onde eu irei? Ah, muito bem. Então eu quero convidar você, nós vamos descobrir para onde é essa viagem. Pegue então o seu manual, porque no manual está escrito para onde a gente vai fazer essa viagem. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia, que é o nosso manual, em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3, diz para nós aonde é esse lugar. Quem gostaria de ler para mim? João 14, versículo 1 a 3. Já tem algum aventureiro aí que já lê português? Porque em inglês eu sei que vocês leem. Tem É? Então vem aqui ler. Daniel, venha ler para mim aqui, venha. Ah não? Quem quer ler? Quer ler? Então vem aqui ler. Quem já lê português? Que a minha Bíblia está em português. Vem, pode vir aqui. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3, tá bom? Tem mais alguém dos aventureiros que lê português que queira vir? Vem a Bia então. A Bia já lê português também. Tem algum outro aventureiro? Você já lê português, Lezinha? Você sabe ler português? E eu também sei. Então, vem cá então, Alice. Vem cá. Vem cá, Alice. Vamos ler então português. Ok? Então o Ian vai ler o versículo 1. Tá bem, pessoal? Amém. O Ian vai ler o versículo 1 e a gente lê junto com o Ian, tá bom? A Alice vai ler o versículo 2 e a gente lê junto com a Alice, tá bom, pessoal? E a Bia vai ler o versículo 3 e a gente lê junto com a Bia também. Pode ser assim? Combinado? Mas antes disso eu quero fazer um pedido. Você que tem esse aparelhinho na mão aí chamado celular, já sabe o pedidinho que eu sempre faço, né? Coloca no modo avião e concentra aqui na mensagem para Deus falar pra gente, tá bom? Para não atrapalhar o piloto. Não pode usar celular agora. É hora da decolagem, tá bom? Bíblia pode. Vamos ver então, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vamos comigo então? Vamos mais uma vez agora com Ian. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ok? Agora vamos emprestar aqui a Bíblia para Alice. Segura aqui a Alice, nós vamos ler com a Alice, tá, pessoal? Versículo 2, vamos lá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E agora a Bia vai ler o versículo 3, tá bom, Bia? Vamos lá? Versículo 3, com a Bia, pessoal, no 3. 1, 2, 3.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vocês também. Obrigado, pessoal, maravilhoso, não é? Estão lendo muito bem o português. Parabéns, Alice, parabéns também, Bi, parabéns, Ian. Então vamos descobrir para onde é essa viagem, pessoal. Para onde? Para o céu com Jesus, é isso mesmo? Então podem sentar lá. A Bíblia disse que nós temos uma viagem marcada. Para onde? Céu. Agora, quem já foi para o céu antes de nós? Jesus. Então Jesus já fez essa viagem? Já. E você acha que foi uma viagem boa para Jesus? E nessa viagem, a Bíblia diz que Jesus foi para esse lugar, que ele chamou de céu, e disse que todos nós somos convidados a ir a esse lugar. E quem aqui aceitou viajar com ele? Eu aceitei viajar com ele. E eu quero ir para o lugar onde ele foi. Então nós já temos uma viagem marcada. Agora pense comigo, imagine que nós estamos nos preparando para essa viagem que Jesus já fez e que ele nos convidou para fazer, a maior viagem das nossas vidas, a viagem mais esperada de toda a nossa vida, que é a viagem para o céu. E em uma viagem como essa, o voo importa, mas mais importante é o preparo e o que nós vamos levar. E para fazer essa viagem existem algumas coisas que nós temos que tomar cuidado e nos atentar e nos prepararmos também. Então eu quero, nesse momento agora, perguntar para vocês: quando a gente vai fazer uma viagem, qual é o primeiro documento que nós precisamos ter para viajar para um outro lugar que não seja o nosso país? Passaporte. Ah, alguém tem um passaporte aí? Sim. Alguém tem? Então levante o seu passaporte. Você tem? Todo mundo tem um passaporte? Isso quer dizer americano, né? Isso quer dizer que alguém ficou fora dessa viagem hoje aqui? Não. Todos nós somos candidatos a essa viagem. Então diga comigo assim: eu vou para essa viagem. Custe o que custar. Muito bem. Então, para essa viagem, você já tem o passaporte. E o que é o passaporte? O passaporte é algo fundamental para nós viajarmos. E o passaporte, a finalidade dele está na Bíblia. Sabia disso? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está até projetado aqui, ó. Alguém poderia ler comigo? Vamos ler juntos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você é uma nova criatura, você não é mais quem você era. Então você é uma outra pessoa. Você tem agora uma nova identidade. E para ir para o céu, a gente precisa ter uma nova identidade. E essa nova identidade foi posta onde? No seu passaporte, tá bem? No seu passaporte. Então, se você já tem esse passaporte, a sua viagem já está garantida. Agora, a gente embarca sem passaporte? Não. Não tem como embarcar sem passaporte. Então, aventureiros, para ir para o céu, nós precisamos ser filhos de Deus. Nós precisamos ser filhos de Jesus Cristo, tá bem? Então o passaporte é importante para a viagem? Sim. O que é o passaporte? É ser uma nova pessoa. Aventureiro, olha aqui. Um aventureiro que é uma nova criatura de Jesus, ele mente? Um aventureiro que é um filho de Deus, ele briga na escola com os amigos? Também não. Tá bom? Um aventureiro
que é um filho de Jesus que está indo para esse céu, para essa viagem, ele desobedece o papai e a mamãe? Não deveria, não é mesmo? Porque assim nós aprendemos no voto e na lei dos aventureiros. Então nós já temos o passaporte. O que mais você acha que para essa viagem a gente precisaria ter? Será que é a bagagem? Quantos acham que a próxima é a bagagem? Vamos ver qual é então? São os tickets. É esse papelzinho que está dentro, que a gente chama de quê também? A passagem, o seu ticket. Aí você pergunta assim: capitão, comandante, o que é o ticket nessa viagem para o céu? João, capítulo 3, versículo 16. Você conhece esse texto bíblico? Quantos conhecem esse texto? Vamos repetir então? Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é o ticket então? O ticket é você aceitar Jesus como seu Salvador. Quando você aceita Jesus, aventureiro, quando você, aventureiro, aceita Jesus como seu Salvador, você está recebendo a sua passagem para ir para onde? Para a viagem celestial. Agora, quando você chega no aeroporto e você tem o ticket nas mãos, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Você precisa fazer o check-in, não é? Você precisa fazer o check-in. E o que é o check-in? O check-in é você decidir embarcar. Porque eu posso ter o passaporte, sim ou não? Sim. Eu posso ter a passagem, aventureiro, mas na hora que eu chego no aeroporto, eu posso dizer assim: eu não quero viajar. Eu não quero viajar. Então, o check-in é o momento que realmente você começa a sua viagem. E a Bíblia diz que Jesus falou assim: não, ninguém vai entrar nessa viagem. Foi assim que Jesus falou? Não, Jesus falou que todos podem viajar. Todos podem entrar e ir para essa viagem. Ou seja, se você já disse sim para Jesus, você já pode embarcar. Você já pode entrar no avião. Mas será que é só assim? Pegou o passaporte, comprou a passagem e já vou viajar? É assim que funciona? Não. O que vem agora? Preparação. O que vem agora? A mala. Você tem facilidade de arrumar a mala? Você é daqueles que quando vai viajar coloca um bocado de coisa em cima e só cabe a metade? É? Você é daquele que quando vai viajar sobra espaço na mala? Sobra espaço na mala? Sobra? Também sobra. E aí eu empresto espaço da minha ainda. Aventureiros, quando vocês vão viajar, vocês têm uma malinha? Sim. É? E o que você coloca primeiro nessa malinha? Eu coloco meu brinquedo. Seu brinquedo? Isso é muito importante. Roupas, isso é muito importante. A Bíblia, isso é muito importante também. Uma corda? Para fazer nós? Aí já é desbravador, já é outra história, né? Mas o fato é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que, versículo 1, o seguinte: que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado. Se você vai fazer uma viagem longa e que você vai precisar andar também nessa viagem, faz sentido levar uma bagagem muito pesada? Não. E nessa viagem para o céu, você acha que Deus quer que a gente vá levinho ou que a gente vá com a bagagem toda pesada? Para ir reclamando: nossa, que peso, que difícil, que viagem ruim, se eu soubesse eu não teria vindo carregar esse monte de coisa. Você acha que essa viagem seria legal? E o que são os pesos que Jesus não quer que a gente leve para essa viagem? As mentiras,
as brigas, as intrigas, as faltas, os pecados. Tudo isso tem que ficar aonde? Fora da mala. Então o que eu coloco nessa mala? Jesus Cristo, alegria, paz, esperança, boas amizades. Então, para essa viagem, você precisa preparar a sua mala. E essas informações estão aonde? Na Bíblia. Todo aventureiro que lê a Bíblia vai acertar na hora de colocar as coisas na mala. Tá bem? E eu volto aqui a dizer uma coisa. Só que uma criança sabe organizar uma mala? Ela sabe colocar coisas na mala, correto? Mas ela sabe organizar a mala? Nem todas as crianças sabem. Então, as crianças na idade dos aventureiros, elas precisam de ajuda para organizar a mala. E quem tem que ajudá-las? O papai, a mamãe, tá certo? O papai e a mamãe são seres humanos muito importantes nesses primeiros passos das crianças, dos aventureiros para a viagem celestial. Tá bom? Então vamos lá. Nós já temos o que para a viagem? O passaporte. O que mais temos para a viagem? Os tickets. O que temos já para a viagem? A bagagem. E o que vem agora? Agora eu pego vocês. O que tem? Você tem o passaporte, você tem o ticket, você tem a mala, mas não tem o quê? E tem o que também? A reserva do hotel. Tem o avião, mas o avião consegue viajar, voar sem combustível? Não, sem combustível ele não vai. Então o que vem depois? A gasolina, não é? A gasolina para o avião. E aí você pergunta assim, bem, eu já tenho o passaporte, eu tenho o ticket, eu tenho a mala, e o avião está pronto, mas sem gasolina o avião não voa. Então o que seria essa gasolina? 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos ver comigo? O que diz 1 Tessalonicenses 5,17? Orar sem cessar. Olha aqui. Olha aqui. O que significa orar sem cessar? Orar sem cessar significa que sem oração não tem como decolar na vida espiritual. Um cristão que não ora não vai decolar nunca, vai derrapar e vai continuar no chão. E eu falo isso para os adultos também. Um adulto que não tem uma vida de oração não vai decolar na vida espiritual, entenda isso. Um aventureiro que não ora é um aventureiro que pode ficar fora dessa viagem. E quem quer ficar fora da viagem? Não, você não. Você não vai ficar. Sabe por que você não vai ficar? Porque você vai sentar, está escrito que você vai sentar na primeira fila. Amém? Amém? Porque Jesus disse, vinde a mim, deixai vir a mim quantos? Todas as crianças. Criança tem lugar o que, irmãos? No reino do céu. Garantido no reino. Tá bom? Nenhuma criança ficará de fora. Então, o avião sem combustível, ele não decola. Cristão sem oração e sem comunhão com Deus também não. Se você está se abastecendo todos os dias de outras coisas, você vai só ficar pesado. Mas se você se abastece do verdadeiro combustível, sem dúvida você vai decolar para essa viagem. Sem conversinha com Deus, não tem como decolar. Então nós já temos o que? Passaporte, ticket, bagagem pronta, tanque cheio e o que vem? O comandante, né? Atenção, senhores passageiros, é legal isso aqui. Legal. O comandante. E quem é o comandante dessa viagem? Salmo 23, versículo 1, que diz lá: Senhor é meu pastor. Deixa eu ver se a galerinha está pronta. Ver se o clube está ensinando as gemas bíblicas mesmo, viu?
Que diz Salmo 23, versículo 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isso, amigos? Quem é o comandante? Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. O comandante é quem guia o avião, não é o passageiro. Olha só o que eu vou dizer. Quem guia o avião da nossa vida não sou eu. Mas existem pessoas que acham que pode guiar a sua vida espiritual sozinho. Na vida espiritual, nessa viagem que nós estamos fazendo, Jesus precisa ser o nosso guia. Ele conhece a rota. Por que ele conhece a rota? Por que ele conhece a rota? Porque ele já a fez. Ele sabe o caminho. Entende? Ele conhece a rota. Ele conhece o melhor tempo para viajar. Ele sabe das turbulências e sabe a hora certa de decolar e sabe a hora certa também de pousar. E aí eu pergunto, aventureiros, quem está no comando da vida de você, aventureiro? Na sua vida? Quem está no comando da nossa vida como adultos, que também estamos, somos candidatos para essa viagem? Quem está? Você ou Jesus? Você precisa confiar que Ele sabe para onde está te levando. Então nós já temos, nessa viagem esperada, nós temos passaporte. Que é o passaporte? O que é o passaporte? É a sua identidade, que você é filho de quem? Deus. De Deus. Depois você tem o quê? O ticket. O que significa o ticket? É que você aceitou Jesus como seu Salvador. E aí você, com o ticket, você tem que fazer o quê? Você tem que querer entrar, você tem que fazer o check-in, você tem que querer viajar. Depois que você tem o passaporte, o ticket, o que você tem agora que se preocupar? Em fazer a sua mala pesada? Não. Para essa viagem a gente tem que ir com a mala muito bem leve. Esse leve é pedir perdão, é confessar os pecados, porque a gente está indo para onde? Para o céu. Tendo a mala, depois da mala, o que a gente precisa? Orar, porque a oração é o combustível, o tanque cheio de Deus, da presença de Deus. E temos o comandante. E o comandante não é você que compra, é ele que se oferece, eu que vou levar você. Então nós já temos o comandante. E depois do comandante, o que você acha que nós mais precisamos para ter uma viagem tranquila? Passaporte, ticket, mala, gasolina, comandante. Uma reserva do hotel. Você está com vontade de viajar, hein? Eu tô querendo ir. Olha aí, ela tá jogando, hein? Reserva hoje à noite. O que vem? Aeromoço ou assistente de voo. O comandante está lá no manche do avião, né? E aí um passageiro passa mal. Tem como o comandante deixar o manche do avião, abrir a cabine, sair lá atender quem está passando mal? Tem? Não. Ele precisa de quem? De um assistente de voo. Nós estamos em uma viagem. O comandante, que é Jesus, está na direção. E enquanto a gente não chega no céu, nós precisamos que alguém cuide de nós no voo. Quem é que está aqui hoje cuidando da gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o assistente dessa viagem, desse voo. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ficar inseguro, aventureiro. Posso dormir? Durma. Posso andar? Ande. Posso comer? Coma. Posso fazer uma amizade nesse avião? Pode. Porque você tem alguém olhando. Caso você precise, ele está à sua disposição. O Espírito Santo está à nossa disposição. Amigos, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos aqui num tema bem descontraído, falando de uma viagem, de partes de preparatória de uma viagem, mas isso é muito sério.
Nós estamos numa viagem para o céu, sim ou não? Sim. E o Espírito Santo, ele está à sua disposição. Muitas das coisas que nós às vezes passamos nessa jornada, a gente sofre sozinho porque nós queremos. O Espírito Santo pode resolver todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. Porque quando Jesus foi para essa viagem, sozinho, ele disse assim: eu estou indo, mas eu vou deixar quem com vocês? Meu Consolador. O Consolador, o Ajudador, e ele estará com vocês todos os dias, até o dia que terminar a viagem. Então você nunca estará sozinho. Enquanto você estiver viajando para o céu, conte com o assistente desse voo, chamado Espírito Santo. Chamado Espírito Santo. Muito bem. Uma vez que nós temos o passaporte, o ticket, a mala, gasolina, combustível, tanque cheio, comandante, o assistente de voo, o que falta agora? O que falta agora? O airplane, o avião, não é? O avião, e o avião, esse avião é a vinda de Cristo. Mas esse avião pode ser considerado o que também? A igreja, onde nós congregamos, aonde nós aprendemos a ter esperança. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. O avião é o meio que nos leva ao nosso destino final. Porque eu posso ter o passaporte, sim ou não? Sim. Eu posso ter a passagem, o ticket, sim ou não? Sim. Eu posso ter a mala, eu posso ter o combustível disponível, eu posso ter o comandante, eu posso ter assistente de voo, mas eu preciso do avião. E esse avião, ele é que me leva até esse destino. A vida cristã é o processo que nos aproxima do céu. Então, uma vez que nós temos todas essas estruturas, do que precisamos agora para a gente chegar? Nós precisamos conhecer a rota. Agora olha aqui. Imagine que você, aventureiro, esteja aqui, ó. Você está ali. E lá está a chegada. Só que você percebeu que quanto mais vai se aproximando da chegada, mais fininho vai ficando? Você já andou em uma rota, e existem algumas rotas assim no Brasil, aqui nos Estados Unidos também existem, que você está em determinado ponto e você olha e ela vai afinando, a gente viu isso quando fomos para o Wyoming, no Camporee Mundial dos Desbravadores. Você olha e você está aqui, uma larga rodovia, e você vai olhando, ela vai afinando, e você não vê mais. Então você pode até conhecer aonde você está, mas nem sempre a gente consegue ver o quê? O final. Agora, Jesus conhece o início e o fim, porque ele fez essa rota. Então, quando nós dissemos que precisamos da rota, nós precisamos do caminho. Quem é o caminho? Jesus. O caminho está em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a rota. Então olha para cá, aventureiros. Se vocês seguirem a Jesus, vocês não vão errar o caminho. Ah, mas eu não estou conseguindo ver o fim. Não tem problema, ele sabe. Ele sabe quantas pedras tem, ele sabe quantos buracos tem, ele sabe quantas turbulências você vai passar, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo porque ele já fez esse caminho. Toda viagem tem uma rota, um plano de voo. No céu só se chega por uma rota: Jesus Cristo. Ah, mas e se eu for um aventureiro bonzinho? Isso vai ser muito bom para as pessoas, mas isso não vai mudar o destino. Isso não vai mudar a rota. Ah, mas eu sou um cristão muito bom, eu faço bondade, eu ajudo todas as pessoas. Isso não vai mudar nada. Isso vai mudar sim a percepção que alguém terá de você.
E esse alguém vai te olhar e vai falar assim: uau, fulano é tão bom, é por isso que ele é um cristão, então eu quero ser cristão como ele. Mas para receber o mérito do céu, para dizer assim: ah não, eu vou entrar primeiro porque eu fiz isso não vai mudar. A salvação é por meio unicamente de Jesus Cristo, porque Ele é a roda. Então, queridos amigos, queridos aventureiros, eu quero dizer para você que existe uma viagem, e essa viagem, ela vai acontecer. Ela vai acontecer, e a Bíblia diz que breve ela vai acontecer. A pergunta que eu preciso fazer nessa manhã, tanto para nós adultos, como para os aventureiros e para todos os desbravadores que estão aqui, para os jovens, é o seguinte: eu quero viajar. Você quer viajar? Você quer fazer essa viagem? Será que você quer mesmo? Mas, aventureiros, o céu vai ser muito chato. O céu vai ser muito chato, aventureiros. O céu vai ser muito chato, Heitor. Vai? Não vai. O céu vai ser maravilhoso, sabe por quê? Quem gosta de brincar no parque aqui? Quem gosta? Gosta? Quem gosta? Eu também gosto. Quem gosta de ir à praia aqui? Gosta? Gosta? Quem gosta de se reunir com os amigos e ir almoçar? Gosta? Me chama, por favor. Quem gosta de viajar, conhecer novos lugares? Eu também. Agora olha aqui. Se aqui na terra a gente faz tudo isso, é super legal, você acha que Deus iria prometer uma coisa pior do que isso para nós? Não. O céu vai ser milhões e milhões de vezes melhor. Se você gosta de brincar no parque, se chegar um leão lá no... Qual parque a gente vai sempre lá? É Nechame. E se chegar um leão no Nechame, o que a gente faz? Ah, brinca. A gente foge. Fabrício, naquela floresta linda e maravilhosa, está lá andando, daqui a pouco encontra uma cobra, o que a gente faz? E ó, veja, se brincar no parque, ir à praia, estar com os amigos, viajar, conhecer novos lugares, se isso é bom aqui, imagine num lugar onde não vai haver leão bravo, não vai haver cobra que pica, não vai haver mosquito, não vai haver sol quente, não vai haver água fria. Imagine um lugar onde tudo será perfeitamente preparado para você ser feliz. Eu quero ir para esse lugar. Tá certo? Eu quero ir para esse lugar. E vocês, aventureiros, querem ir também? Sim. E vocês, desbravadores, querem ir também? Sim. E vocês, jovens, querem ir também? Sim. E vocês, adultos, querem ir também? Sim. Nós precisamos desejar fazer essa viagem. Amém? Amém. Você já tem o passaporte? Amém? Amém. Alguém aqui que não tem o passaporte ainda? Não, todos nós já temos o passaporte. Nós já somos filhos de Deus. Amém. Todos nós aqui já temos o ticket, porque alguém já pagou a sua passagem, o sangue de Jesus. Todos nós aqui já temos a mala, já os nossos pecados já foram perdoados, a nossa bagagem está leve. Todos nós aqui já temos o combustível, porque nós podemos hoje falar com quem? Falar em oração com Jesus. Todos nós aqui já temos o combustível. Todos nós aqui já temos o comandante, que é Jesus. Todos nós já temos o assistente de voo, que é o Espírito Santo. Todos nós já temos o avião. E todos nós sabemos que existe uma rota na qual podemos confiar. Tudo está pronto. Não lhe falta nada. Só esperar o dia da viagem chegar. Pastor Marcos, qual comandante? Qual que é o dia da viagem? Qual que é o dia da viagem? Não sei. Quem sabe? Ninguém. Não sabemos.
mas tudo já está pronto. Tudo já está pronto. A viagem vai acontecer. Só nós sabemos. Quando? Então estejam Pronto. preparados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.